é iniciar aquele nosso trabalho das habilidades interpessoais que eu mencionei para vocês na última reunião. E eu posicionei a equipe como um todo que a gente precisa trabalhar urgentemente a questão das habilidades interpessoais, habilidades de comunicação de vocês. Simon, mas eu me comunico bem pra caramba. Falo bem, as pessoas me entendem, mas comunicação não é só falar. Então, daqui para frente, ao longo aí das próximas semanas, e à medida que a necessidade do trabalho, da gestão de pessoas nos permitir, nós vamos trabalhar a habilidade de comunicação. Eu vou explicar para vocês o porquê. A habilidade de comunicação é aquele tipo de coisa que todo mundo acha que tem, todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que faz bem, e ninguém entende que precisa melhorar. E a gente não associa que a maioria dos nossos problemas relacionais, emocionais, são fruto de uma comunicação ruim. Ai, eu estou tão desanimada, eu acho que eu estou meio depressiva. Aí você vai na ginecologista, ela te mete um antidepressivo lá, ela pergunta assim, você dorme bem? Ela fala assim, durmo bem sim, não tem problema nenhum para dormir, mas mesmo assim eu vou te dar um antidepressivo porque eu estou te achando meio cansado. Você começa a tomar remédio só pelo fato de que não consegue conversar direito com o marido, se fazer entender para ele. Ah, sabe qual é o meu problema, Simon? Eu sou muito introspectivo, eu não tenho autoconfiança. O que está faltando? Assertividade, habilidade interpessoal. E não adianta a gente achar, Olga, que a gente tem isso fácil. Todo mundo tem o potencial de se comunicar bem. Não quer dizer que a gente vai fazer isso automaticamente. Eu costumo comparar a comunicação, esse potencial de ser um bom comunicador, com o petróleo e a lava do vulcão. O petróleo e a lava do vulcão estão subsolo. O petróleo, para ele render alguma coisa, ele tem que ser extraído. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. A lava do vulcão a gente não extrai, mas quando ela explode, causa destruição. A mesma coisa acontece com o potencial de comunicação. Se você não aprender a extrair, você nunca vai fazer dele algo lucrativo. Não lucrativo apenas em termos financeiros, mas que você possa aproveitar para utilizar na sua vida. Aí você vai deixar ele se transformar numa lava de vulcão. É aquele tipo de pessoa que passa a vida inteira aguentando pressão da família, dos filhos, dos vizinhos, segurando a barra de todo mundo. Um dia o cara explode. Quando ele explode, ele se divorcia, ele pede demissão, ele mete o pé no filho, ele quebra a casa, ele mata a esposa. Entendeu? Então, se você não aprender a usar o seu potencial de comunicação em seu benefício, pode ter certeza que ele vai se voltar contra você. Aí você deve estar perguntando assim, se a gente tem esse potencial, por que a gente não se comunica bem naturalmente? Deveria ser natural. Primeiro, esse potencial de comunicação não foi estimulado ainda na infância. Tá bom? Nós usamos na primeira parte um exemplo, né, de você dizer para o filho até o que ele tem que fazer, até o que ele tem que falar. Mas note, por exemplo, como é que a gente faz a criação de meninos. Você já reparou que, vou chutar, tá? Provavelmente a Corina completa muito das frases dos meninos. Como é que você está? Aí ela responde, ele está bem, está bonito, está bem. Não é assim? A mãe faz isso com a gente, né? Preenche. A Vânia, a minha luta com ela, que ela não deixa a gente falar. Ela antecipa. E qual que é o papel do pai na comunicação do filho? Muitas vezes não existe. O pai não conversa. Essa criança vai aprender a falar de que jeito? Okay? Vai aprender a expor os seus sentimentos de que jeito? Vai aprender a colocar a sua opinião de que jeito, se ninguém ensina? Então essa é a primeira das causas da má comunicação, falta de estímulo. Como ninguém ensina, a gente deixa por conta da escola. Ok? Só que a escola, em geral, ensina a teoria da comunicação. E se você já estudou isso, você vai lembrar. Diz assim, ó, processo de comunicação tem um receptor, tem uma mensagem no meio e tem lá um transmissor, certo? Isso aqui é novidade? Não é? Para voltar aqui, tem uma
uma coisinha que a gente chama de feedback. Certo? E aqui no meio do caminho tem outra coisinha chamada ruído. Agora olha que bonito. Isso daqui é um modelo adaptado da teoria da comunicação que funciona bem para a linguagem escrita ou para a linguagem de programação. Não funciona para relações interpessoais. Sabe por quê? Porque na relação interpessoal, o fato de eu ter um transmissor não me torna um receptor. Entendeu a diferença? O fulano pode estar transmitindo super bem, mas se eu não sei receber, não adiantou nada. E a gente vai estar falando disso daqui a pouquinho, que a gente vai falar de habilidade de escuta. E aí a tendência é que eu dê um feedback em cima daquilo que eu entendi, mas se eu não escutei. E às vezes eu tenho vergonha de passar por bobo, de passar por burro. Então eu nem falo o que eu não entendi. E aí o sujeito, só porque é um transmissor, acha que eu sou um receptor. Aí ele não fala mais, ele não repete, ele não explica direito. Isso aqui funciona para a linguagem escrita. Na hora que eu escrevo um livro, levo lá para a editora, ela imprime e te entrega, eu me tornei um transmissor. Você comprou o livro, que é o meio pelo qual a minha mensagem chegou até você, e começa a ler, você se torna um receptor. Se o vizinho do lado está fazendo barulho, tem um ruído na nossa comunicação. Certo? Nas relações interpessoais, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Tá bom? A partir do momento que eu estou falando e você fez careta, você já me mandou uma mensagem. Pode interromper aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou querendo dizer. Compreendeu? Então isso daqui não funciona para as relações interpessoais. Aqui a coisa é diferente. A comunicação interpessoal ela é transacional. Existe, é uma via de conduta. Está claro até aqui? Então a primeira causa, falta de estímulo. A segunda causa, modelos errados. Você já deve ter visto também um modelo, vamos chamar assim, de obsoleto. É aquela chamada teoria 55, 38, 7. Quem já viu? Nossa, você não conhece a regra? A regra é 55, 38 e 7. 55% eles dizem que é linguagem corporal, você já deve ter visto. 38% tom de voz, não precisa anotar, não está errado, tá? E 7% palavra. Aí você fala assim, nossa, mas isso faz todo o sentido do mundo. De acordo com a regra 55, 38, 7, a importância ou a eficácia da comunicação se deve 55% à linguagem corporal, 38% ao tom, à maneira como você fala, e 7% à palavra que você fala. Tá bom? Por que isso está errado, sabe? Isso aqui foi feito a partir de uma pesquisa de um sujeito chamado Albert Mehrabian, na década de 60, mais precisamente no ano de 62, ele publicou uma pesquisa com esses dados. Agora eu vou te contar a pesquisa e vocês, os homens da análise, vão me dizer se isso vale. Ele pegou 17 mulheres, colocou-as em uma sala e apresentou 3 fotos do rosto da pessoa, e cada um dos rostos tinha uma expressão de concordância, uma expressão de negação e uma expressão neutra. Então ele mostrou essas fotos para as 17 mulheres. E aí ele combinou essas fotos com o som de um gravador que também dizia a mesma coisa, uma expressão neutra, a palavra era talvez, uma expressão de negação, também dizendo talvez, e uma expressão de aprovação, talvez. Então o que ele fez? A metodologia da pesquisa era comparar a expressão facial com o som. E ele fez isso com 17 mulheres e chegou a essa conclusão aqui. Mas só com mulheres? O Rafa já pegou um dos pontos. 17 mulheres e os homens. Expressão facial não é corporal. O corpo é muito mais do que só o rosto. E outra coisa, a amostragem é insignificante.
Você pegar 17 opiniões e aplicar a 7 bilhões de pessoas é um absurdo. Ok? Eu faço trabalho de assessoria para uma autoescola. Está com problemas de vendas. Eu troquei 2 palavras. Você vai parar de falar preço da habilitação, vai começar a falar investimento da habilitação. Em vez de você dar desconto, você vai dizer que ele vai economizar. Aumentou em 30% as vendas na primeira semana. É só trocar uma palavra. E você fala para mim que a palavra representa só 7%? O homem é feito de linguagem. Compreendeu? Nós aprendemos a ser o que somos através das palavras que a gente escutou. Então, quando você não estimula a criança a falar, quando você ensina coisas erradas ou ensina modelos obsoletos, não tem jeito de ser um bom comunicador. Tem jeito? Não tem jeito. Então, eu estou explicando para vocês por que o homem se comunica mal. Estou te dando as causas disso. Falta de ensinar coisa errada. Outra coisa são os modismos. É a última das causas. Nós já falamos disso no curso de oratória, né? Os modismos corporativos tiram o foco do que realmente importa. Então, toda vez que eu mudo o nome da comunicação, o que eu estou fazendo? Eu não estou tornando ela mais atrativa, eu estou tirando mesmo o foco do sujeito. Então, quando eu chamo a comunicação de inteligência social, o que eu estou tentando fazer? Dar uma nova roupagem, um novo rótulo para problemas antigos. Se eu não resolver o meu problema de comunicação lá, não adianta agora eu achar que eu sou socialmente inteligente. Se eu ainda não sei escutar, se eu não sou assertivo, se eu não tenho técnicas de persuasão, se eu não sei resolver conflito, se eu não tenho a habilidade de encorajar o outro. Toda vez que eu abro a boca eu desanimo alguém, eu não tenho a habilidade de encorajar os outros. Então lembra disso. A nossa comunicação, em geral, é deficiente. Fazendo um resumo para mim, né? Nossa comunicação, em geral, é deficiente porque nós não fomos ensinados a nos comunicar. Vou dar um exemplo mais claro disso, que a gente já vai entrar no nosso tema. Você provavelmente já viu anúncios de curso de oratória. Sim ou não? Que ensina a gente a fazer o quê? Segundo eles, falar bem, vencer o medo. Entende isso? Mentira. Medo é uma emoção humana, você lida, você não vence. E falar bem não é a mesma coisa de falar o que precisa. Ok? Isso aqui ensinam a maioria dos cursos de oratória. Por que você nunca viu um curso de escutatória? Sendo que 42% do nosso dia a gente passa escutando. Não nos ensinam a escutar. Nunca fomos ensinados. A nossa educação privilegiou o quê? Aprender a ler, escrever e falar. Isso você está falando bobagem. E se aquilo que você está dizendo não é aquilo que a pessoa precisa escutar? Então, o grande segredo da comunicação, Aninha, Neil, Bruno, Fernando, é escutar. É escutar. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre 7 coisas que você precisa para escutar melhor. Até aqui foi só uma introdução. Tá bom? Para entender o que a gente vai falar nas próximas sessões. Pode anotar 7 coisas que você precisa para escutar melhor. Sete coisas que você precisa para escutar melhor. A primeira delas, entenda, pode escrever, entenda que escutar com perspicácia é perceber além do óbvio. Ficou grande? Escutar com perspicácia é perceber além do óbvio. As vendedoras agora vão aproveitar ao máximo disso daqui. Por quê? Tem 2 coisas aí que a gente precisa considerar. Escuta ativa, escuta atenta,
é uma coisa. Escuta perspicaz é outra. É aquele tipo de escuta que percebe o que não foi dito. Essa é a nossa meta para os próximos cursos. Mas aqui, Simon, ainda está faltando a escuta atenta. Então hoje o que a gente vai trabalhar? A escuta atenta. Tá bom? E os 5 verbos, como eu costumo chamar, da escuta atenta, são esses aqui. Primeiro, ouvir. Pode anotar, Maria. Primeiro verbo da escuta, atenta. Se você quiser também pode chamar de ativa. Ouvir. Segundo, acompanhar. Terceiro, compreender. Quarto, reagir. Quinto, lembrar. São 5 verbos da escuta ativa. Por que verbo? Porque verbo na nossa língua é a palavrinha que indica uma ação, não é isso? Ouvir, escutar, não é um negócio passivo, que eu sento aí e escuto. Exige ação da minha parte. Ação para ouvir, nós temos em média 400 mil sons gravados na nossa mente. A nossa audição aí, ela capta sons de até 20 mil Hz, na frequência de 20 mil Hz. O sussurro, ele fica aí na casa de 60 decibéis. E quando a pessoa fala muito alto, 500 decibéis. Então não é por falta de habilidade de escuta, pela audição, que a gente não ouve o outro. Ouvir a gente ouve o tempo todo. Vocês estão ouvindo o comentário do professor, estão ouvindo uma série, o toque do celular. Ouvir a gente ouve, porque a capacidade auditiva o ser humano tem. A essa capacidade está associada ao nosso equilíbrio. Você sabia disso? Sabe por que a orelha tem essas voltinhas do jeito que ela tem? Para te ajudar a perceber da onde vem o som e para que o corpo permaneça em equilíbrio. Sabia disso? Então, se você vai ser uma pessoa equilibrada ou não, depende muito da sua habilidade de usar os ouvidos. Às vezes a pessoa é meio estabanada, ela não escuta direito. Sabia disso? O sujeito é desorganizado, meio apurado. Não tem gente que é assim, agitado. O cara não escuta direito. Ele não sabe de onde vem o som. Ele fica com aquela sensação de que vai tomar um tiro vindo de algum lugar. Então ele está o tempo todo assim, num estado de atenção, de vigília constante. Por quê? Ele não sabe ouvir. Você vai lá na farmácia, lá na Vila Cruz, faz uma lavagem no ouvido, fica lindo. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente não escuta bem, a gente não ouve. A capacidade a gente tem. É porque a gente não aprendeu os outros passos. Então, além de eu ouvir, eu tenho que acompanhar aquilo que o outro está dizendo, Helene. Então, vamos imaginar que você está dentro do seu carro, e aí você escuta o anúncio de um show que você gostaria de ir. A partir do momento que você ouviu, você vai começar a acompanhar. Peraí, um show daquele cantor que eu gosto, em Poços de Caldas, que dia, quando, onde que eu compro? Você vai se aproximando da informação à medida que você acompanha. Às vezes, o acompanhar, Maria, é tentar entender o que o outro está te falando. Acompanhar o raciocínio dele. Vou mostrar o interesse. Daqui a pouco. Vou falar mais sobre isso. Mas esse interesse parte daquilo que a gente tem dentro da gente. É por isso, Manuel, que às vezes a gente não consegue acompanhar o que o outro está falando, por falta de interesse. Compreendeu? Pegou aí? O ser humano só se aproxima daquilo que ele já tem dentro dele. Você já ouviu falar do nome Carlos Slim? Você tem um celular aí, a vida
A sua vida foi modificada por esse homem, Carlos Slim, um empresário mexicano das telecomunicações. Se eu não estou enganado, o quarto homem mais rico do mundo. Acho que sim. Carlos Slim é um modelo de empreendedorismo. Se você não se interessa por empreendedorismo, você nunca ouviu falar de Carlos Slim, nem se interessou. Mas quem tem empreendedorismo dentro de si, busca coisas relacionadas a isso e esbarrar no Carlos Slim. Compreendeu? A gente só acompanha aquilo que a gente tem interesse. Então, se eu tenho interesse em escutar o meu cliente, se eu tenho interesse em pegar o dinheirinho dele, eu vou acompanhar o raciocínio dele. Eu vou acompanhar a explicação dele do porquê que ele não quer fazer uma graduação. E assim sucessivamente. Se eu tenho interesse no bem-estar da minha esposa, eu vou tentar entender o raciocínio dela. Se eu tenho interesse no bem-estar do meu marido, às vezes eu vou entender que ele só quer reclamar, ele não quer resposta, só quer queixar. Entendeu? Deus, o que está lá? Dormiu com o pé para fora, esfriou a canela, está bravo, quer reclamar, paninha, ninguém não escuta. Às vezes por falta de interesse. Compreendeu? Além de tudo, eu tenho que compreender. E aqui a gente chega num ponto interessante. Coloca aí na frente. Compreender é diferente de concordar. Compreender é diferente de concordar. Rita, por que o Nelson gosta do arroz soltinho? Você já compreendeu? Eu compreendi. É porque ele tem a maneira dele, né? É o jeito dele. É o jeito dele. Você pode não concordar e fazer o arroz baquinha. Mas é o jeito dele. É o jeito dele. Antes da gente começar, eu estava conversando com o Neil e ele falou a questão do atraso. Ele até mencionou que é uma questão cultural, que em países europeus isso não acontece. Escutar também. Porque quando eu entendo que compreender é diferente de concordar, eu coloco na minha relação uma coisa chamada respeito. Eu não concordo com você, mas eu respeito você. Compreendeu? Eu respeito a tua opinião, eu respeito o teu direito de falar. E eu exijo que você respeite o meu direito de não concordar. Acontece, Olga, que tem gente que não escuta, que como não concorda mesmo, para que vai dar ouvidos? Para que vai perder tempo? Entendeu? E aí a gente entra numa coisa chamada egocentrismo. Quer ver como é que o egocentrismo interfere na capacidade de ouvir? Se eu estou mais preocupado com a minha opinião, com os meus interesses, eu não vou conseguir fazer silêncio e escutar o outro. Compreendeu? O egocentrismo mata uma coisa fundamental para a habilidade de ouvir, que é o silêncio. Você sabia que a gente não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo? Não esse tipo de escuta aqui. Enquanto eu estou falando, eu não estou conseguindo escutar. E é por isso que as relações humanas não vão para frente. Porque não saber ouvir impacta na minha habilidade de aprender e reduz a qualidade dos meus relacionamentos. William James, que é o pai da psicologia moderna, ele tem uma frase que ele disse assim, que o principal desejo do ser humano é sentir-se apreciado. E o que dá essa noção? Alguém que nos escuta. Okay? É por isso que os viados são os melhores amigos das mulheres. Porque eles escutam. Desculpa a expressão, né? O gay é o melhor amigo da mulher porque escuta. Entendeu? Então a gente precisa começar a colocar as coisas no lugar certo. Tranquilo? De novo a frase que a gente fez? Uma frase que você falou, principal. O principal desejo do ser humano é sentir-se apreciado. William James. Ok? Além disso, eu preciso
preciso reagir àquela informação. Se o fulano está falando com você e você está ali passivamente, pode ter certeza que ele vai começar a ficar impaciente. Aí ele vai começar a repetir coisa que não precisa. A gente vai ver ali na sequência dessa lista de coisas que eu preparei com você, a importância de demonstrar que você está prestando atenção. Ok? Por exemplo, profissionais de áreas mais técnicas têm uma boa habilidade de ficar em silêncio. Eles estão escutando, estão prestando atenção. Mas por não demonstrar isso com sinais verbais, com sinais corporais, o outro tem a impressão de que tem que repetir. Eu vou falar porque vai que ele me escutou. Aí a gente pensa e repete. E às vezes só faltou um assentir com a cabeça. Compreendeu? Além de tudo, eu tenho que lembrar, Manuel puxa a orelha a respeito do assunto. Entendeu? Entendi. Acompanhou o raciocínio? Acompanhei. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Chega lá na mesa dela, ela esquece, velho. O que aconteceu, né? Faltou lembrar. Então não adianta a gente fazer parte dessas atividades de escuta, né? Então você está trabalhando aí com 20% só da tua capacidade. Compreendeu? Então se a gente não faz essas 5 coisas, e aí que eu chamei de 5 verbos, é porque é ação, é ativo, dificilmente a gente vai ser um bom ouvinte. Eu falei ainda que existiam aí 7 coisas, né? A segunda delas é compreenda a diferença entre compreender e concordar. Ficou um pouco redundante, mas é importante, né? A gente vai reforçando a palavra compreender, tá? Compreender é diferente de concordar. Você tem que entender o raciocínio do cliente, embora você não concorde com ele. Compreender a queixa, mesmo que eu não concorde com ela. Tá? Isso demonstra respeito, demonstra boa educação. Como demonstrar isso? Estamos chegando. 3. Terceira coisa que você precisa para escutar melhor. O silêncio é eloquente. O silêncio é eloquente. Quando você demonstra silêncio, a pessoa se sente respeitada. Esse é o primeiro passo para você começar a demonstrar que está prestando atenção. Entendeu? Às vezes é só ficar quietinho, a pessoa se sente respeitada, fala tudo que ela tem para falar, reclama tudo que ela tem que reclamar, puxa o fôlego, reclama mais um pouco, você está escutando. Em silêncio. Quando eu digo que o silêncio é eloquente, é porque ele fala mais alto, né? Entra no elevador, ali no Manhattan, já dá para fazer isso, né? Que é mais alto. Vai do 1 até o último andar, do lado de uma pessoa, terceiro andar que vocês passarem junto ali, em silêncio, você já vai puxar conversa. Ou ela vai puxar conversa com você. Porque o silêncio perturba. Você já fez a análise, você já percebeu que na presença de um terapeuta, o silêncio perturba. O cara fica quieto. Fica, não fica? O cara fica quieto. É que ele provoca você tem a necessidade de falar. Porque o silêncio é eloquente. Então aprenda a ficar quieto. Manuel perguntou assim: como é que eu faço para demonstrar que eu estou compreendendo? Uma das formas é perguntando. Bom, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Fazendo as perguntas certas e escutando. Só isso. Quarta coisa. Demonstre que está prestando atenção. Demonstre que está prestando atenção. Existem alguns sinais verbais que a gente pode emitir quando a gente está ouvindo, que ajuda o sujeito
a perceber se você está em sintonia com ele ou não. Por exemplo, entendi. Fernando faz isso o tempo todo. Quando eu inclino um pouquinho a cabeça para o lado de quem está falando, eu estou dando um sinal de que eu estou prestando atenção. Quando eu olho para quem está falando para mim, eu estou dando sinal de que eu estou prestando atenção. Nós não vamos falar da surdez mental hoje. Em reuniões futuras a gente pode trabalhar isso. Mas um dos sintomas da surdez mental é a pessoa que vira as costas e deixa você falando. Às vezes a pessoa está no mesmo quarto nele. Aí você está falando com ela, ela está assim, ó. Eu estou falando com você? Não, mas pode continuar. Opa, peraí. Eu estou dividindo a atenção, eu não estou te dando atenção, entendeu? O olhar é uma das formas de demonstrar. Se a gente não olhar olho no olho, Eu não falo. para ele a gente não está ouvindo. E existe um motivo para isso. Você sabe? Se você pegar os caracteres chineses para o ato de escutar, os caracteres chineses para o ato de escutar envolvem 4 coisas, 4 órgãos, ou 4 sentidos, se você quiser chamar assim. Não tem sentido porque o cérebro e o coração não é sentido. Os ouvidos, o cérebro, os olhos e o coração. Nossa, vai querer ter meu coração? É o mínimo. Sabe por quê, Lene? Senão a gente não consegue fazer uma escuta empática. Sabe essa escuta que o aluno faz com você aí? Eu tenho que ser meio psicólogo às vezes. Se você já foi no psicólogo, você sabe que ele nunca bate em você. Ele só te escuta, demonstra que te entende, compreende. De vez em quando ele fala uma palavrinha dura, com carinho. Não é só porque ele quer teu dinheiro toda a consulta, não. É porque ele está escutando você com empatia. Isso tem que ter coração. Escutar com os olhos é prestar atenção mesmo nos sinais que não são emitidos. Por que isso é relevante? Toda mensagem que a gente emite, ela tem 2 significados básicos. O primeiro, conteúdo. O segundo, relacional. Uma mensagem, 2 significados. O significado de conteúdo é a palavra, o significado da palavra que você disse, que você emitiu, certo? O significado relacional é o que você queria dizer com aquela palavra. É o tom, é o jeito que eu estou falando e que ela não está me olhando. Mas o que você entende pela palavra sinônimo? Traduz sinônimo para mim. Algo igual. Para mim pode ser o oposto de antônimo. Sim. Entendeu? Às vezes você está usando a palavra sinônimo para referenciar algo que é igual. E eu estou usando para entender que é o oposto daquilo que eu estou falando. Já deu zebra? Já. Sabe qual que é o problema? Que aqui vocês têm homens e mulheres trabalhando juntos. O homem, em geral, se concentra na mensagem de conteúdo. Ele se apega ao significado da palavra. A mulher, ela fica pensando assim: o que será que o Manuel quis dizer aqui? Ele falou para mim que eu tenho que ser mais ativo. O que será que ele quis dizer? E você sabe que a mulher faz de uma palavra uma história. Estou falando bobagem? Uma palavra vira uma história. E às vezes o que o homem está querendo dizer é só aquilo que ele disse. Entendeu? Às vezes o Rafael pediu um negócio, falou assim: mas o que será que ele está falando? Ele deve estar falando isso porque ele não está gostando de mim aqui, não está levando a sério o meu trabalho. A Vânia faz isso direto. E olha que coisa engraçada, as mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. Sabia disso, né? Os homens falam entre 12 e 13. Aceita-se como 12.000 palavras dia. Tá bom? Aí o que acontece? A mulher fala 8.000 palavras a mais do que a gente,
E a gente só dá atenção para elas quando elas ficam quietas, né? Você reparou? Nossa, bem, você está tão quieta hoje, o que aconteceu? Por que a gente faz isso? Sente falta da gente Porque falar. sente falta da falação. E vocês, quando tem alguma coisa que não ficou bem resolvido, vocês ficam quietas, criando história. Eu sei que é triste, olha lá, ó, a Maria torceu o beijo lá. E por quê? Porque o homem se concentra na mensagem de conteúdo. O que ele disse é só aquilo ali, não tem nada além. A mulher se concentra na mensagem relacional. O que ele quis dizer com isso? Às vezes é só aquilo. Então a dica, se você ainda não percebeu, acho que já percebeu, mulheres, treinem-se para escutar só a mensagem de conteúdo quando estiver falando com os homens. Homens, cuidem da mensagem relacional que vocês estão dando. Só isso. Às vezes você vai usar uma palavra que a outra pessoa vai criar uma história em cima daquilo e mudou o foco, perdeu o foco. Oi? Eu precisava conversar com alguém. Você encosta a porta, por favor? Gosto. Vocês desculpem, mas se fosse em outra situação, quando ela falou assim, eu preciso conversar com alguém, eu já ia dar o meu cartão para ela. Conversar com alguém, está aqui o cartão, né? Até toda semana. Então, compreenda que, na maioria das vezes, aquilo que o rapaz está dizendo é só aquilo que ele queria dizer. Não tem nada além, não tem nada que precisa ser desenvolvido. Não tem uma segunda explicação. E não inventa história. Ah, o Manuel falou comigo daquele jeito, ele não está gostando do meu serviço. Se ele não estivesse gostando do seu serviço, ele chamaria você lá na sala e falaria assim, não estou gostando do seu serviço. Porque é assim que o homem se comunica, de maneira mais direta. Lembra da última aula? O homem é grilo, a mulher é cigarro. Lembrando disso, você não vai ter problema mais na hora de falar com as pessoas. Tranquilo? Podemos E avançar? na hora de ouvir, né? Se a gente vai ouvir uma mulher, a gente tem que lembrar que tem todo esse contexto por trás. Esse contexto uma que cliente, uma aluna, é diferente de um aluno. Tá aí. Vamos lá então? Passo número 5. Ou a quinta coisa que você precisa saber. Não interrompa nem tente completar a frase do outro. Não interrompa nem tente completar a frase do outro. Você já conversou com gente assim? Você começa a falar, o cara termina a tua frase para você? Ou então ele te interrompe para falar o que ele está pensando? Lembra que eu falei que o egocentrismo leva à quebra do silêncio? Então toda vez que eu estou pensando mais em mim, eu estou anulando aquilo que o outro está dizendo. Aí eu vou tentar interromper, para preencher aquilo que ele está falando com a minha ideia. Às vezes a gente faz isso em vendas, a gente usa de perguntas falsas, né? Aquele tipo de pergunta que não quer saber da pessoa, a gente quer simplesmente colocar a nossa opinião. As mulheres também fazem isso com a gente. Ela já vai chegar para o Fernando ou para o Bruno e vai perguntar assim, que roupa que você acha que eu devo pôr? A vermelha ou a amarela? Aí você fala assim, hoje o dia está tão bonito, o sol está tão clarinho, põe a amarela. Não, eu vou pôr a vermelha. Por que ela faz isso? É porque ela já queria pôr a vermelha desde o começo. Ela faz uma pergunta para reforçar a opinião dela. Então quando a gente fala assim, não interrompa, nem tenta completar a frase do outro, primeiro, porque demonstra impaciência e falta de educação. Obviamente a gente precisa fazer a outra parte do processo, que é escutar até o final. Compreendeu? Escuta até o final. E aí a gente já vai para o passo número 6, ou para a sexta coisa. Antes de falar em resposta, faça uma pausa. Antes de falar
Em resposta, faça uma pausa. Essa mulher aí veio reclamar de uns boletos absurdos que chegaram para mim. Deixa ela reclamar. Ela reclamou bastante. Antes de responder, faz uma pausa de 3 segundos. É 3 segundos, viu, Aninha? O Sam falou para fazer uma pausa. Não demora, não é muito de pausa, não. É 3 segundos de pausa. Aí você vai fazer uma perguntinha, mas me explica melhor isso. Aí deixa a pessoa falar. E por que da pausa? Porque às vezes a pessoa não terminou de falar. Ela só fez uma pausa para puxar ar. Ela vai falar mais um pouco. E lembra de uma coisa, tá? Às vezes a pessoa só quer reclamar. Ela não quer solução. E ao reclamar, ela mesma encontra a solução. O seu papel foi só escutar. Então, antes de falar, dá um espaço para a pessoa completar. Senão, o que acontece? Ela vai falar assim: você está me interrompendo. E não é que você está interrompendo. É que você foi tentar dar uma resposta, pontuar alguma coisa, antes dela terminar de falar tudo. Compreendeu? A gente precisa entrar em sintonia com o outro. Você está escutando o rádio, aí você sintoniza lá em 104.1, a frequência da Jovem Pan. Tá certo? Você não vai ligar lá para o locutor na Jovem Pan e falar assim: ô, pede para o pessoal da técnica aí mudar a frequência, que o meu rádio só pega 99.7. Ele vai rir da sua cara, meu amigo. Então fica sem rádio. Quem está escutando é que tem que entrar em sintonia com quem está falando. Entendeu? Não é o contrário. Quem está escutando é que entra em sintonia com quem está falando. E às vezes o que falta é só fazer a pausa, para a pessoa se sentir em sintonia com você. Você já reparou que um bom conversador, em geral, só faz pergunta? Não ser gostoso conversar com a Maria. Aí chega lá e se pergunta assim: Maria, o que você faz que você conversa tão bem? Não sei. Se você analisar em 5 minutos, você descobre. Ela faz uma pergunta, escuta a resposta. Depois faz outra pergunta, escuta a resposta. Depois faz outra pergunta, escuta a resposta. Compreendeu? E para isso tudo, você tem que ter a habilidade de fazer uma pausa. Tranquilo até aí? Por último, então, a 7ª coisa que você precisa saber para escutar melhor é a seguinte: não tente adivinhar, adivinhar. Eu falei é como se não fosse mudo, não é, né? Não tente adivinhar o que o outro dirá. Repita o que entendeu e pergunte. As 3, 4 reuniões atrás, a coisa era assim, ó. Onde você parou, a Iana e a Rita? Não, é que pergunta, você deu um fim, mas não pareceu um fim, era um fim, né? Deixa eu repetir. E E pergunte. Tá. Umas 3 ou 4 reuniões atrás, nós tivemos aí um piriripiti, né? E o pessoal começou a interromper, vocês lembram? Ah, não, mas isso aqui, ó, eu já entendi o que você quer dizer. Isso aqui é assim, isso aqui eu já... Como é que você sabia o que eu estava pensando? Hã? Agora você tem um dom da presciência também, lemente. Então, se você não terminou de escutar o que a pessoa está dizendo, você não sabe o que ela quer dizer. Depois que ela disse, ainda pode ser uma mensagem relacional. Então, não tenta adivinhar o que o outro vai falar. Parece redundante com aquela frase, né? Não interrompa nem tente completar, né? Mas às vezes a gente faz isso. Ah, já entendi o que você quer. Não, mas eu não disse ainda. Como é que você entendeu o que eu quero? Não te falei?
Então, às vezes, o que a gente precisa é só repetir o que a gente entendeu e perguntar. Aí, Manuel, completa aquilo que você falou, né? Como é que eu demonstro atenção? Perguntando. Bom, Rafael, então o que você está me dizendo é isso, isso, isso e isso. Se você faz esse exercício de repetir, e não é aquilo que ele queria dizer, ele vai reformular a mensagem. Compreendeu? Então o senhor está me dizendo que o senhor não foi até hoje fazer a sua graduação, porque o senhor acha que a graduação não é para o senhor? Minha filha, porque eu sou um homem muito simples. Você já sabe que argumento que você usa. Não tenta adivinhar que o homem se considera simples. Você pode enfiar os pés pelas mãos. Se você não tem certeza do que a pessoa disse, não tenta adivinhar. Repete o que ela disse, o que você entendeu e pergunta. Então, a senhora acha que o boleto foi absurdo? Foi. Por quê? Ela vai começar a explicar por que o boleto foi absurdo. Compreendeu? Não, então o que você quer não é isso. Que eu tinha entendido que o que você estava pedindo para a gente era uma programação desse tipo. Não é isso? Aí a pessoa vai conseguir explicar o que ela está querendo. Compreendeu? Vamos fazer um repeteco. Primeira coisa que a gente precisa para escutar melhor é escutar com perspicácia. E isso é diferente de escutar atentamente. Tá? A perspicácia é a nossa meta. É tentar descobrir o que o outro não disse. Número 2. Existe uma diferença entre compreender o outro e concordar com ele. Você pode ter as suas opiniões, ninguém está pedindo para você mudar a maneira como você é. Mas é uma questão de obrigação com o seu semelhante respeitá-lo, escutá-lo. Tá bom? Número 3. O silêncio é eloquente. Vamos aprender a ficar mais quieto. Isso aqui é um desafio que onde a gente vai, né, com essa história de multitarefa, na realidade a gente está se tornando multifocal, né? Está perdendo a atenção das coisas. A gente não consegue se concentrar porque a gente está fazendo muita coisa. Você vai na fila, tem uma televisão lá chiando. Você vai esperar no banco, tem um barulho. As pessoas estão conversando, fone de ouvido. Isso só desvia a nossa atenção. Então vamos começar a viver mais períodos de silêncio. Ok? Então prestar atenção é um desafio, porque tem muita coisa disputando a nossa mente. Tá bom? O item 4 qual que é? O item 4 é demonstrar que está prestando atenção. Eu falei do desafio, porque tem muita coisa disputando a nossa mente. Eu não ia fazer isso hoje, mas eu vou até mostrar para vocês. Esse aqui é o meu próximo trabalho. Habilidades com as pessoas. Ele destaca essas 5 competências da comunicação, que eu não mencionei, nós estamos falando só de escuta. Tá bom? É esse capítulo aqui inteiro. O que eu trabalho aqui? Caiu aqui entre a bolsa. O que eu trabalho aqui? Essas habilidades interpessoais que eu vou passar para vocês aqui em forma de workshop, para assim dizer, né? Nas próximas aulas eu vou trazer exercícios para desenvolver isso. Eu traduzi isso em dicas para ficar um negocinho prático. Segunda-feira você já começa com isso. Fica mais quieto, faz pausa, pergunta mais, demonstra atenção quando você está ouvindo alguém, tá bom? Mas isso faz parte desse trabalho. Nesse livro eu identifiquei uma síndrome que eu chamei de a síndrome da cabeça cansada. Parece óbvio demais, mas hoje a gente tem tanta coisa na cabeça. Quando alguém vai falar com a gente desvia o foco rapidamente. Por quê? Porque a gente está com a cabeça cansada. Manter o foco é muito difícil. É muito difícil. Porque tem muita coisa disputando a nossa mente. Se você reparar, tem pessoas que só falam em cima de jargão de televisão. O cara vai falar 2 palavras, ele vai falar uma piadinha que ele escutou no Zorra. Não é uma Brastemp, né? Isso aqui desceu quadrado. O que ele está falando? Está fazendo alusão à linguagem publicitária. Existem mais elementos de propaganda na cabeça dele do que opiniões pessoais. Síndrome da cabeça cansada. Atrapalha também na escuta. Tá bom? Depois. Oi? Por favor. A sua computação, na verdade, caiu Dentro do lado do computador. Nossa! É verdade. Obrigado.
Eu achei que ele tinha caído aqui, ó. Legal. Então vamos lá. Item número 5. Não interrompa nem tente completar a frase do outro. Tá bom? Eu não falei na hora, mas me lembrei agora. Meu pai tinha um jeitinho muito peculiar de me lembrar disso. Ele dizia assim: filho, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Entendeu? Número 6. Antes de falar em resposta, faça uma pausa. 3 segundos são suficientes. Tá bom? 7. Não tente adivinhar o que o outro dirá. Repita o que entendeu e pergunte. Inicie-se o processo de comunicação. Tá bom? Deixa eu só pontuar uma coisinha. Eu queria fazer isso na presença das meninas, mas a gente encerrou por hoje, tá? E hoje é sábado. Eu estava fazendo isso quinta-feira à tarde. Eu estava navegando na internet, achei um vídeo muito bacana explicando a questão do tempo. E aí o sujeito fez um link com a palavra tempo no idioma hebraico. Comentei isso contigo ontem? Não, foi com o Gilberto. O tempo no idioma hebraico significava 2 coisas. Era uma palavra formada por 2 conceitos, que era o conceito presente e o conceito novidade. E aí ele diz assim: o povo hebreu lá no passado, eles usavam o tempo com essa coisa em mente. O momento presente é um presente porque ele é uma dádiva, é uma bênção. E ele sempre é uma novidade porque ele é novo. Olha no relógio. Me senti antigo agora. Olha aí no relógio. Esse segundo que passou aí, ele é único. A gente não para pensar na obviedade disso. Esse minuto 17 da hora 11 desse dia nunca mais vai ser repetido. Okay? Então, quando a gente entende isso, a gente nota a necessidade de estar 100% presente aonde a gente está. E entender que cada segundo que se passa, ou cada minuto que chega, é novo. É novo. Isso coloca a gente no lugar certo. Para estar 100% presente, 100% é um desafio, né? Para estar presente aonde a gente está, a gente precisa aprender a escutar. Para prestar atenção no outro, a gente precisa entender que vai vir uma novidade ali. E a novidade desperta a nossa curiosidade. Entendeu? E isso tem a ver com o uso correto do tempo. Se a gente não fizer isso, a gente não escuta bem. Os nossos relacionamentos vão mal. E a nossa capacidade de aprender é reduzida. E nós vivemos num mundo em que a gente tem que aprender continuamente. Se você não está aprendendo tanto quanto você gostaria, se você tem a sensação que o dia passa por você e você não consegue fazer nada, é porque você não está vivendo o momento presente. Comece a prestar atenção nisso, você vai perceber que a sua habilidade de escutar aumenta. Bom, muito obrigado, boa semana para vocês.